Boa noite a todos. Vamos ter aqui uma emissão especial do Filme Falado e o espaço é especial e temos um convidado especial, o Vasco T. Menezes, que foi crítico de cinema no Público, esteve à frente de uma loja dedicada ao cinema, sobretudo ao cinema de culto, o Cine de Chitá, e neste momento dedica-se sobretudo à tradução de literatura e portanto é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. A pessoa certa no lugar certo. O meu nome é Luís Mendonça, sou do Apolo de Bolsos e tenho aqui os meus colegas também, o Alcianos, o Carlos Natal e o João Lameira. E portanto isto será, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias especiais, será um filme falado como os outros e uma conversa à volta de um filme, neste caso Serpente com Pele de Mulher, do Lúcio Fulci, de 1971. Eu acho que este filme, eu posso fazer um rápido enquadramento e sobrevoar um pouco aquilo que é a obra do Lúcio Fulci e aquilo que representa o Lúcio Fulci no chamado, enfim, no cinema de terror, no cinema de culto. Ele não começa pelo terror, ele nos anos 60 ele vai experimentar vários géneros, vai se notabilizar nomeadamente na realização de algumas comédias, mas ficará, não é, na história como um dos grandes criadores e recriadores do género do thriller, de horror, uma espécie de rival do Dario Argento, a certas alturas quase que mediam forças para ver quem é que fazia o melhor diálogo. E portanto o filme que nós trouxemos e o White Noise, através da White Noise, isto é também uma escolha da White Noise, que trouxemos aqui é representativo desse domínio do cinema do Lúcio Fulci, do thriller, não é? E eu não sei se alguém quer começar por, nomeadamente o próprio Vasco, não sei o que é que representa para ti o filme e a própria obra do Fulci, e este filme em particular. Começando se calhar pelo Fulci, de uma forma mais geral, eu acho que ele é dos casos mais singulares da história do cinema, se pode dizer assim, de maneira tão definitiva, porque eu próprio não sei, eu gosto dos filmes dele, mas não consigo dizer se aquilo é bom, se é mau, o que é, porque ele tão depressa passa de uma coisa de um sublime para o ridículo e vice-versa, e realmente é o exemplo do cineasta que é redescoberto, revalorizado muito depois quase da vida dele, porque ele pelo menos enquanto foi vida, enquanto trabalhou, era bastante menorizado, não é? Depois começou a ser, Mesmo em Itália, acho que praticamente ninguém ligava nenhuma. Mas Estados Unidos, Inglaterra, França, a partir do início dos anos 80, com os tais filmes de terror, terror puro e duro, não tanto os diálogos, mas que ele faz já depois dos 50 anos, que acho que é uma coisa inacreditável, como é que um cineasta que agora é associado essencialmente ao filme de terror, praticamente a maior parte da obra não tem nada a ver com o terror, não? E acho que é muito interessante esse lado, nunca se percebe se ele é um puro tarefeiro ou se tem um universo próprio, se tem realmente coisas a dizer que se perpetuam de filme para filmar. E se calhar é o aspecto mais interessante dele enquanto figura do cinema. Este filme em particular acho que é bastante importante porque, apesar de como a Folha diz, a Folha não é essa, a de Sala, fala do filme anterior, do thriller anterior dele, que será o primeiro diálogo dele, eu digo os títulos em inglês, o One on Top of the Other, mas eu acho que esse filme era assim, tem mais um bocado quase Hitchcockiano, pelo menos a tentar, tem assim uns paralelos com o Vertigo. Eu acho que este é que é
talvez o primeiro giallo literal, apesar de também não ser um giallo muito, ter algumas coisas típicas e outras que são um bocadinho, fogem um bocado à regra. Mas falta a mão elevada, não é? Sim, exato, falta ali o assassino com as luvas, mas tem um lado engraçado que se calhar os outros giallos não têm tanto, ou pelo menos ele leva aquilo a outros extremos, que é aquele lado, o lado onírico, o lado mais fantástico. Depois também é desmentido, ou não, o filme deixa assim um bocado. Há ali coisas que foram imaginadas, outras que realmente não aconteceram mesmo, não é? Mas por isso se pode dizer que é o primeiro contacto dele com o fantástico, não é? Que se calhar foi aí que ele começou a pensar que se calhar até tenho jeito para isto e vou deixar aquelas comédias à italiana e as coisas meio eróticas, os westerns, os filmes de aventuras, tudo o que ele fez antes. E há essencialmente duas sequências que têm muito a ver com os filmes posteriores dele, os tais terrores góticos, se pode chamar assim, que ele faz de uma assentada, aí 3 ou 4, que são as cenas de choque, não é? Aquela dos cães, não é? Os cães ou coiotes, ou o que é aquilo, desventrados, que curiosamente o levou ao tribunal. Isso é verdade, depois eu também li isso. O próprio Rambaldi, lá dos efeitos especiais, disse que teve que ir quer dizer, pronto, obviamente vale o que vale. Teve que fazer uns cães mecânicos. Eu acho estranho explicar isso. Porque vendo o filme que nunca parece, para mim nunca me pareceu real, não sei. Pois, realmente não parece, mas não sei. É que houve muita gente a achar, contextualizar, houve muita gente a achar que a cena dos cães, que os cães eram de facto cães, e que eu conhecia uma experiência maléfica. Acho que foi a única vez que um especialista em efeitos especiais foi citado a tribunal, chamado a tribunal, e teve de provar que aquilo era uma coisa mecânica. Acho que o processo também foi muito motivado pela defesa pelas associações de defesa dos animais. Sim, dos animais. Muito esta coisa também, que ainda hoje está na ordem do dia, esta ideia não só da crueldade sobre os animais, mas de certa forma até também do retrato de uma certa violência sobre seres. Por acaso, em relação à crueldade contra os animais, ele tem uma tirada, supostamente, que é atribuída a ele, não sei se é verdade ou não, que ele diz que não, eu gosto muito de animais e sou uma pessoa muito dócil. Todos nós, realizadores de cinema de terror italianos, gostamos muito de animais, eu gosto muito de gatos, não sei se era o Mário Bava, porque eu gosto muito de, sei lá, passarinhos, não sei. E o Dario Argento gosta muito dele próprio. Tem piada porque era aquela... Por acaso é engraçado, eu apanhei um documentário chamado You Remember Fulci, em que um dos colaboradores diz que Fulci era um cabrão adorável. Então não era assim, se calhar também tinha traços complicados de personalidade. Mas... E ele começou estava-me a lembrar essa questão, achei interessante, porque essa questão de começar uma parte da sua carreira já demasiado... Disseste 50 anos ou 40? Sim, 40 nos diálogos, 50 já quando começam... Eu lembrei-me disso porque o Mário Bava também começou o Máscara do Demónio, tinha 50 anos, salvo eu. E é muito curioso que todos, quer o Mário Bava, quer o Fulci também, têm esta relação muito, não só com eventualmente outros géneros de experimentação, mas também de assistência em nomes, esses sim, canónicos da história do cinema italiano. Rossellini, Visconti, e portanto há este momento longo, extenso de aprendizagem, de maturação de determinadas ideias que aproxima os dois autores. O Bava, que é no fundo o pai do Giallo. Exatamente. Por acaso, é a mesma relação com a violência brutal. Se calhar alguns dos filmes mais violentos dos anos 80 entram mais nas nossas preferências, mas também, isso eu acho que importa dizer isso, o Carlos que sugeriu e que programou este filme não quis abrir, digamos, as hostilidades aqui da Consul com, sei lá, com os da Beyond ou House by the Cemetery e por aí fora, precisamente pelo lado sem absolutas reservas no uso da violência, da violência mais gráfica. Mas em relação ao filme, eu não sei se vocês também não queriam acrescentar uma leitura do filme e depois passamos também. Eu acho que há muitas pontas por onde se pegar. Há um tema que eu acho particularmente interessante, que é
que é esta questão do tratamento da psicanálise, não é? Esta coisa desde o Spellbound, do Hitchcock, até a biografia do Freud, do John Huston, há sempre estas obras, houve este período da história do cinema de tratamento sério da psicanálise, e aqui, não sei se concordo, gostava de ouvir também a tua opinião, parece haver aqui uma certa... Existem vários elementos de humor, e aqui não é que seja um elemento de humor deliberado, mas há uma certa subversão desta ideia de psicanálise, desta ideia aqui quase final de que é possível mentir, não é? É possível mentir, É possível mentir nos sonhos, não é? Não é que os sonhos sejam mentirosos, porque vai-se a perceber que o sonho era a realidade, mas... Era fabricado, era ficção. Quer dizer, pois, mas é engraçado que o primeiro sonho ela acorda, portanto, o sonho é um sonho dela. Será dele? Será aquele sonho que ela teve? Pois, mas acho que estamos quase caricatural. Mas é quase a possibilidade do sonho ser mentiroso, não é? Ser mentira. Acho que é possível explicar tudo através de... Sim, eu acho que ele se brinca um pouco com isso, não é? Não sei. Pode ser a chave para uma série de coisas. Mas não achas que isso é sempre assim no cinema? Mas eu acho que houve um momento na história do cinema onde a psicanálise, apesar de tudo, era... Sim, era levada a ser... Se calhar não era tomada de forma... Não era tomada de forma, se calhar, tão leve, quando se calhar o tempo depois fez também, não é? Claro. A própria história das ideias demonstrou, não é? O Spellbound, por exemplo, é um bocado leviano, tratamento da psicanálise, aquilo, eu não me lembro bem do filme, mas... Ou mesmo o Marley. Um filme de trauma com o branco. Mas é uma coisa assim um bocado... E remetia também para a vem infância, o acidente. Assassino, não é? Exato. Sim, E até dúvida. acho que li qualquer coisa, não sei se... Suspeito. Exato. A expressão, mas qualquer. Que alguém disse que este filme era uma espécie de inversão da situação de base do Spellbound. Que afinal aqui era mesmo assim. Eu há bocado estava a falar com o João sobre este lugar comum de se dizer das sequências onde afinal era tudo um sonho. E este filme opera exatamente a ideia de que afinal é tudo a realidade. Isso é muito interessante essa impressão. Isso tem muito a ver também com a questão das visões. Eu acho que é um traço importante também para abordar a obra do Fulci, porque há um bocado esta ideia do ver para lá, ou seja, até no título italiano de Beyond, aliás, o próprio título em inglês também o sugere, que é esta espécie de contiguidade com o mal, que pode ser interior, pode ser um mal psicoanalisável, não é? Como é aqui, ou então exterior, como é o caso dos filmes que já citei, do próprio The Beyond, mas também o City of the Living Dead, o Psychic também, em certo sentido, enfim, ou literalmente, na própria premissa, isso é evidente. Mas parece que, ao mesmo tempo, uma coisa que foge completamente a esta dimensão psicoanalítica é o simbolismo, que eu acho que ele procura, ele é quase anti-simbólico. O cinema dele é muito... Se calhar tem a ver com essa própria brutalidade e grafismo, não é? Ele não é, desse ponto de vista, o oposto do Spellbound, é uma inversão completa. Está tudo muito ali, não é? E é um... não sei se vês assim a obra dele, esta dimensão, se calhar também, da imaginação, não é? Da obra dele. Eu acho que os filmes, pelo menos os de cor, não é? Porque aquilo que eu acho que se sobressai mais é aquele lado pesadelo, não é? Aquele lado muito, onde tudo é possível, não é? E realmente quase, por exemplo, o Beyond, aquilo é o terror metafísico, parece que nunca sabes o que é a realidade, nem em que plano é que estamos, não é? Parece que há ali uma embrulhada que não se consegue sair, não é? E acho que esse para mim é o melhor filme dele, porque é o filme em que ele consegue, desde o início, estabelecer sempre essa atmosfera, com muita força, com muito intensa, do primeiro plano ao último. Acho que isso é uma coisa que, no fundo, tem um bocado a ver com quase o lado mais que o cinema de terror pode ter mais puro, mais abstrato, quer dizer, quase queremos saber da narrativa, isto é só uma muleta para imaginarmos e para criarmos e desvairar com uma série de imagens e ideias. Sim, exatamente. Isso é, a dimensão da imagem e da imaginação, acho que é muito forte. E é curioso que, por exemplo, em relação com o argumento, tu sentes que, embora este seja esse tal diálogo que não é puro, ou se quisermos, que não tem aquele assassino mascarado e que é mais um quem é que matou, não é?
tu sentes essa agora o que eu dizer? Mas isso é engraçado porque vocês pegaram na questão do Danny. Tu tinhas uma expressão qual é que é? Que era what Danny. Porque a certa altura há aquela ideia de que foi o próprio sonho. Parece que sim. Ensinou a ideia de que foi o sonho que, na verdade, a responsabilidade é de uma espécie de mise en scène interior, não é? Da qual ela não é responsável, mas que. Aquilo saiu do sonho dela, não é? Sim, aquilo saiu do sonho, mas também não é responsabilidade dela. É a responsabilidade talvez do seu subconsciente. Eu acho que de alguma maneira, no final, não é desvirtua um bocado essa ideia, mas acaba por cortar um bocado essa ideia. Corta um pouco, sim. Acho que é pena, porque essa ideia que está presente durante o filme todo acaba depois do final parece que acaba. Mas é por isso é que eu acho que passa a questão ao psicanalista, precisamente pela dimensão dolorosamente, e certo sentido às vezes salvaticamente não simbólica do cinema do ideal. O que eu ia dizer há pouquinho tem a ver com esta questão da relação com o argumento. Tu sentes que, apesar de ser um mistério que há aqui por resolver, tu sentes que a certa altura há uma preocupação com os set pieces, não é? São filmes que rapidamente se percebe que aquela cena é importante e funciona por si só e depois passa por. E isso que também é um pouco típico de alguns do Danitz, que é esta coisa que no final, em duas cenas, há uma quantidade enorme de informação e despacha-se o argumento. Não é assim tão importante. Mas isso liga-se a uma coisa que eu gostava também de ouvir a vossa opinião, que é esta relação entre o tempo e o espaço. Que o tempo parece ser, joga-se sempre nesta inversão entre o tempo real e o tempo do sonho. Quase como se, e sendo o tempo do sonho, é um tempo parado, ou seja, poderá ser eterno, não interessa assim tanto, para um investimento sobretudo no espaço. Eu acho que este filme é um filme sobretudo de trabalho sobre o espaço, na relação entre os claustrofóbicos, não é? Os espaços dos corredores que de repente se transformam na festa, corredores de comboio que se transformam na festa, aos espaços gigantescamente abertos, como o jardim do hospital, ou depois aquela cena no interior da igreja, que é inacreditável. Obviamente o circular, não é? Que foi muito trabalhado, não é? A ideia das escadas, e eu acho isso que é um filme que tem esse tratamento muito forte com os espaços, não é? Muito atmosférico nesse sentido. Não sei, eu senti isso, não sei se... O filme foi muito filmado em Inglaterra, totalmente. É engraçado que a luz interior. Pois, mas é engraçado que a luz os cenários, no princípio, não são conhecidos. Aquela cena. Sim, foge aos planos postal. E foge completamente ao clichê da ideia que tens de Londres. Sim, aquela swinging London dele é assim um bocado. Não, é pavoroso, não é? E os hippies são completamente. Não dá vontade São personagens horríveis, aqueles hippies que matam por uma razão completamente estúpida, que é as pessoas saberem que eles estavam na festa, talvez eles tivessem morto a mulher, mas talvez, não sabem muito bem, mas resolveram matar outras pessoas. Não faz sentido. Assim como assim. E há essa coisa também muito engraçada, que é um filme que não provocando gargalhadas, é um filme que tem algum humor meio subtil, não é? Estou-me a lembrar de um plano absolutamente genial e desconcertante do Ganso. Assim é uma coisa. Isso é fantástico, esse Ganso. Mas há mais, o hálito de um do polícia. Esses pormenores. Não é ninguém se ri propriamente com aquilo, mas é absurdo, é um certo absurdo. O assobio, não é? Sim, aquela coisa então, é uma coisa é quase grotesco. Não sei. É irritante? Sim, há uma cena onde ele próprio está a assobiar, o polícia, e ele próprio diz: peço desculpa, porque está a interromper a conversa. Pois é, é um momento. São coisas. O tratamento do humor é um humor muito fino, não é aquela coisa. Tu sentes que não é o investimento principal do filme, mas que está lá. Mas essa visão um bocado atomizada, eu estou-me a lembrar também daquela cena magnificamente montada dos morcegos. Eu confesso que tive de ver o filme porque já não me lembrava da história, que é normalmente a primeira coisa que eu me esqueço. E uma das coisas que eu retive, que eu ia escrever sobre isso até para o site agora, era precisamente a cena dos morcegos presos no cabelo. Eu lembro quando vi na Cinemateca, isso foi das coisas que mais me impressionaram. E eu depois estive a ver toda a planificação, quer dizer, aquilo é uma construção, desse ponto de vista hitchcockiano, não é? De tensão, depois com o zoom a martelar, não é? Parece que a própria câmara participa, não é, naquilo.
há um lado quase mimético desse sentido, do homem a bater na porta e a câmara com os zooms, não é? E desse ponto de vista também há um lado qualquer o espaço parece que é, enfim, há ali uma ação sobre o espaço, uma violência. E depois há um plano, não sei se é, penso que é nessa cena, em que vemos ela tem tanto medo que crava a mão, a palma da mão com as unhas. Ele faz aqui uma insertagem dessa cena. É um bocado, eu tenho a ideia muito que é muito um cineasta de câmara, não é? Então, há um lado, por exemplo, é um pouco diferente do Bava, não? Que é mais um cineasta da mise-en-scène, da luz, da cor e por aí fora. E eu sempre achei que o Fulci era um cineasta e para além de haver sempre uma espécie de estado de inquietude, há uma velocidade qualquer nos filmes dele que eu achei piada porque uma das pessoas, um dos colaboradores dele disse que ele era uma pessoa que não se conseguia concentrar, sobretudo antes de ir para o set. No set ele dominava a coisa e dava as instruções aos atores e por aí fora, mas antes ele estava permanentemente a mudar de ideias e era inconstante, e era uma pessoa insegura, inquieta, acossada e por aí fora. E eu sinto que é um lado qualquer, um lado rotativo, não é? Às vezes, por exemplo, os rostos, não é? Às vezes aquilo, ele alterna, há uma cena que temos sei lá, eu lembro, por exemplo, do telefone, e depois os rostos são gigantes, e o telefone é gigante. Uma das perguntas que eu alterna, tinha, uma das perguntas que eu tinha para o Vasco tinha a ver um bocadinho com isso, que é, tu sentes que este filme tem um lado técnico, que é um bocadinho característica dos giallos e de algum terror desta época, que tem um lado de experimentação absolutamente extraordinário. Não só a câmara, mas também a câmara, onde é mais visível. E eu ia te perguntar o que é que, se achas que isso é decisivo, se esse lado de experimentação é decisivo na forma como nós hoje ainda recebemos estes filmes, porque nós podemos dizer, ok, é cinema de culto, mas apesar de tudo há qualquer coisa nos diálogos, em filmes como este, por exemplo, que fazem com que a recepção hoje em dia tenha uma especificidade qualquer dentro da categoria muito genérica do culto, não é? Há qualquer coisa neste tipo de filmes, não sei se concordas ou se achas coisa de especial. O que é que haverá de especial para que estes filmes, apesar de tudo, para além da etiqueta do culto, que é uma coisa meio vaga, que nós... o que é que poderá haver e se não terá a ver com esta ideia de possibilidade da pura experimentação também, não é? E puro deleite, não sei, isso é um bocadinho a minha interpretação, mas não sei se concordas. Não, acho que sim, acho que é um bocado isso, por sentir que há ali um nível, a dada altura, há momentos em que o filme se desprende de outras preocupações mais prosaicas, não é? E que se diverte ou que se deleita a experimentar formas e a experimentar soluções e que são coisas que ainda hoje têm muita força e que fascinam. Estás a dizer, por exemplo, Tomás, os filmes do Argento, os giallos, são grandes filmes, não é só filmes. Sim. Mas esta razão nesse ponto que há um prazer de fazer cinema que é óbvio, neste caso também. Quase um prazer artesanal desse ponto de vista. Sim, no Argento acho que, não sei se será o Tenet, não me lembro, em que a câmara anda quase a serpentear por uma casa, ou faz ali em que já não tem nada, quer dizer, pronto, parece que desprende, esquece tudo o resto e é o puro prazer de filmar e isso ainda hoje quer dizer, qualquer pessoa. Há aquela coisa também, o Argento também utiliza, que é esta coisa dos zoom-ins muito rápidos, ou dos zoom-outs muito rápidos, que é esta coisa quase como se fosse aquelas, quase como se pudéssemos dizer que é uma punhalada no olho, não é? De apunhalar o olho. Mas o Fulci é um especialista em apunhalar olhos. Pois é, aliás, o olho é o grande o órgão fetiche dele. É o que mais já não sei. Sim. Quantas vezes eu não torturo quem faça leituras mais abstrusas que tenham a ver com o voyeurismo e o hábito de ver um filme de terror, essencialmente, não tanto só o cinema tucu, mas não sei, realmente ele tinha uma... Ele disse qualquer coisa dizendo, os olhos são os primeiros a ver, obviamente, né, neste caso, todos os maus do mundo, ou os horrores do mundo, por isso são os primeiros que têm que sofrer, para cada assim do género. Não sei. Neste temos aquele plano também muito curioso, para além desses zoom-ins como punhaladas, temos aquele plano onde pela primeira vez ela vai ser presa e nós vemos a polícia a dizer que ela tem os seus direitos através do reflexo do olho.
Sim, exato. É verdade, é um plano impressionante. É verdade. Outra coisa é um também plano interessante. interessante, outra cena também muito interessante de experimentação, não podemos estar aqui até amanhã, porque quase que cada 2 planos há um. Mas a forma como se evita o campo contra campo entre. É isso, a alternância entre o pai e a filha na primeira sequência da prisão, talvez do reflexo. Sim. Também são cenas assim também. E visto outra coisa que é, eu insisto um bocado nesta ideia, para mim é a câmara aqui, não é? É sempre a câmara no fundo, que é um bocado esta ideia também que eu tentei explorar um bocado, que é ele, quase o homem ter o temperamento da sua câmara, e ele a certa altura, o que eu acho impressionante ao mesmo tempo também no cinema dele, e aqui, enfim, parece-me evidente, é este lado quase de e ele tem uma atração qualquer por esta figura também do detetive, não é? Eles parecem um bocado grotescos, por exemplo, o New York Ripper tem um detetive assim, desencantado, desiludido, caído, prostrado, mas ele empatiza com o personagem, acho que existe ali um efeito espelho, não é? Em certo sentido, e eu acho que esta alternância permanente, não é? Que é a alternância da dúvida, nós temos sempre, os personagens é uma rotatividade, aquilo é parece que não se fixa, não é? Aquilo vai circulando, que é a culpa, não é? A culpa vai circulando e nós, a certa altura, desde a culpa ser o sonho do subconsciente da personagem feminina, até a certa altura pode ser uma tribo de ácidos, não é? Por isso é que eu disse what done it, não é? Mais do que às vezes o who done it, porque há de facto essa porta entreaberta para o imponderável, o impensável, não é? Que é portanto, o beyond. Isto também é uma coisa, a cena dos cães, por exemplo, que toda a gente no filme trata como se fosse absolutamente normal. Sim, que não faz absurdo. Mas de facto há ali mas toda a gente subplot que desaparece, normal, porque é um médico que aparece como uma... Porquê é que uma clínica? Porquê é que uma clínica? Um hospital Psiquiatra tem que estão a fazer tudo a cães? Não faz Sim, sentido. de facto é muito estranho. Ou seja, é uma série que toda a gente trata como se fosse uma pessoa normal. largo do filme de terror. Havia ali um filme de terror qualquer, ele diz, não, vamos continuar nessa história e tal. Mas que entrou na sala do outro. Ficar sempre a dúvida se ela está a alucinar ou não. Aquela cena ninguém põe em causa. Pois não, é impressionante. Que é uma cena que não faz sentido, ou seja, que o próprio filme é essa cena. Apesar de ser puro de gel depois daquilo que ele viria a fazer, ou seja, aquela cena depois é agora, é aquele terror mais mas no confrontativo, mas no filme salta um bocado. Mas ali sim, assim de repente, sim, porque é aquilo. Mas eu também houve uma história de um fulano que era o assistente dele, responsável pelos efeitos especiais. Ele dizia que um dia conseguiu lá fazer um efeito e tal, em que dublava um pescoço e o Fulci ficou deliciado com o resultado, e depois parece que ele teve outro assistente, outro técnico, e ele fez uma cena histérica, porque esse assistente não fez tão bem, aquilo não estava tão bem dublado, o efeito, mas há este prazer, pelo quase artesanal, pela violência, por aquilo que é o efeito da violência, o efeito de choque, o grafismo. Também disse que a violência era uma arte, ou uma arte italiana. Exato. Sim. Realmente dentro destes filmes e estes realizadores todos. É verdade. E há outra coisa que também o Carlos referiu na folha de sala, que é um bocadinho esta ideia da... Tu também já falaste um bocadinho, a ideia de uma certa culpa ou também curiosidade, por exemplo, em relação à relação lésbica, esse lado, e é curioso até pela contraposição com alguns dos filmes do Mário Bava, que é esta ideia de que tu sentes que, apesar de tudo sendo este um espaço de sonho com coisas absolutamente absurdas, também é um filme mais ou menos permeável em determinados aspectos a elementos dos anos 70, não é? Tipo esta coisa das drogas, do amor livre, da curiosidade por algo que está fechado para o lado das armações da cama onde ela acorda. E esse é um filme, não sei se concordas, e isso também aproveitava para se calhar falares um bocadinho do que é que preferes no cinema do Fulci em relação ao Bava ou ao Dario Argento. Eu noto que este filme tem esse lado de permeabilidade, não é? Por este aspecto, de ser menos um puro delírio, um puro exercício gótico de terror. Ser um documento do seu tempo também. Sim, nesse sentido, embora não seja uma coisa tão... Mas é interessante, realmente a visão que ele tem não é muito
mostrar uma positiva essa questão da libertação sexual, da emancipação, a figura daquela mulher forte, não é? Que é uma ameaça para a nossa protagonista, não é? Que, mesmo aquela cena, pelo menos no sonho inicial, não me lembro bem como é que depois, quando há a sequência da morte, essencialmente, parece que o prazer dela não é assim muito... Tem a ver com dor. Sim, é ali uma coisa... Mas ele mistura muita violência e a sexualidade. Claro. Que é uma coisa que já está nos diálogos, acho que aqui é bastante exacerbado. Muito, toda essa erotização da violência. Desde na morte dela, já confundes um bocado se aquilo são orgasmos ou não. E na primeira cena, como estás a dizer, é ao contrário. Mas em relação ao Fulci versus Bava, pronto, há esta coisa de se dizer, tradicionalmente a hierarquia canónica seria Argento, Bava, Fulci. Mas eu queria saber o que é. Não me interessa tanto a hierarquia, interessa-me saber como é que relaciona uns com os outros. Quer dizer, o Fulci é o que eu digo, é muito... não sabe bem, eu pelo menos não consigo nunca perceber até que ponto é que começa o talento e ou acaba o oportunismo. Mas eu acho que essencialmente no Fulci é uma espécie de o abandono dele, quase a vontade de chocar e de ferir, quase de agredir o espectador, de desorientar, de perturbar, que acho que leva aos extremos depois dos filmes de terror sobrenatural dele. Que apesar de se poderem ligar ao Inferno do Argento, que acho que se calhar terá sido uma inspiração ou não, mas tem esse lado que se diferencia, que se distancia dos outros dois. É um bocado das coisas que eu acho mais atraentes no Fulci, aquela ideia de quando estás a ver um filme dele, quase pensas onde é que isto vai parar, ou onde é que isto vai dar, ou será que... Não, ele não vai mesmo mostrar. Esta ideia, também há esta ideia dentro da subversão do género, do terror, que já é um género subversivo, há esta hierarquia de quem é que é mais subversivo, no sentido de quem é que rebenta mais com as possíveis convenções. Tu sentes que a grande maioria, por exemplo, dos filmes do Argento são todos peças de museu, no bom sentido, de arquiteturais. E mesmo no Bava também sentes que em muitos filmes não há um descontrole absoluto. Não é? Sim, o Fulci parece quase um maníaco, que está por trás das mãos. Tem a ver um bocadinho com aquilo que estavas a dizer, esse descontrole. Que era, sim, que era, isto já seria a nossa psicanálise, que não interessa. Sim, é verdade. Eu acho que foi uma conversa concentrada e boa. E pronto, e ficávamos, não é? Não ficava, queres dizer que eu acho que nós podemos. Claro. Então, se alguém quiser dizer qualquer coisa, eu acho que sim. Eu acho que agora é o momento para que isto como é falar de faímos falando quem quiser pôr questões ou dizer o que é que achou do filme. Acho que isso seria. Fulci, Mas já agora posso dizer uma coisa, que era agora fazer aquela coisa do não, ele não vai mesmo fazer aquilo. E uma das coisas que eu tive exatamente essa experiência porque eu não tinha visto o Psychic. E logo a cena inicial, quando há a morte, a suposta morte da mãe, e ele filma, portanto, uma senhora a tirar-se de uma falésia. Pronto, quantas vezes no cinema não vimos isso? Ou um personagem, mas isso é uma senhora. E o que eu tive exatamente essa reação, não, isso não pode ser. Que é, nós vemos, que é uma boneca, a boneca da senhora, a cair e, portanto, a embater nas pedras a cara, e a cara vai-se desfazendo. Aquilo é completamente gratuito. E a rapariga, a menina pequenina, a filha, supostamente, a assistir àquela cena e ele a filmar cada vez mais perto e continua. E a boneca vai-se desfazendo, vai ficando em sangue. Não se limita a fazer um plano geral, ela a cair lá para cima e vê-se um ponto. Não, ele vai lá e mostra. E há um bocado esta coisa do querer mostrar, não é? De querer. Há um lado quase de. Sim, há um lado sádico, verdadeiramente, em certo sentido. E confrontativo, mas não.
sem grandes leituras, não é? Ele, da mesma maneira que ele gostava da maneira como o outro debulava as suas personagens, não é? Ou como fabricava o sangue, ou a cena, não é? Da mesma maneira ele, digamos, ele funciona muito assim, não é? Não gosta de grandes leituras, ele gosta dos efeitos da coisa, da forma como... Não falamos, agora lembramos, não falámos da música, não é? Sim, do Morricone. O Morricone e o Bruno Nicolai, que também era... Depois, na altura, passou a ser também um dos grandes protagonistas do Giallo. Sim, claro, no Giallo, e não só, mas no Giallo é a música... Sobretudo aquelas set pieces, não é? Que são completamente todas musicadas. Sim, parece-me que a câmara está uma espécie de acompanhamento musical e a câmara e a música que se vão espicaçando mal a Eu sei que se calhar nem toda a gente viu o filme, mas pelo menos quem viu o filme. Acho que não temos sorte. Era uma pergunta, se posso Então, falar. boa. Qual é que é o seu diálogo preferido? O meu Giallo preferido? Se calhar, não sei, entre o Deep Red e o Blood and Black Lace, se calhar. Seriam os dois meus preferidos. Mas já está a faltar o terceiro seria o seguinte. O Deep Red considera mesmo um diálogo absoluto Deep Red. Sim, o Deep Red. Eu acho que gosto mais Mas o outro, o diálogo que ele fez a seguir, o Lucio Fulci, o Paperina, acho que é mesmo muito bom. E talvez seja o filme mais controlado do Fulci, pelo menos dentro desse género. Lembro-me dessa cena da House by the Cemetery, o terceiro da trilogia Gates of Hell. Ele tem também uma cena enorme com um morcego, não é? Que um morcego morde a mão do protagonista. E é durante não sei quantos minutos ele a tentar tirar o raio do morcego da mão e o morcego não sai. Filme que, curiosamente ou não, o monstro, se quisermos, a personagem chama-se Dr. Freudstein. E tem aquela sequência também da antologia do Zombie 2, ou Zombie Flash Eaters, ou como queiram chamar, do zombie subaquático em luta com o sim, que é enorme também, quer dizer, que é isto? Sim, por acaso são grandes filmes, Zombie. É verdade. Outra perguntita já agora. Entre os diálogos menos conhecidos, de série B, tem algum assim que queira destacar? Há um que eu me lembro de ter gostado, mas já praticamente só me lembro do título, que é uma coisa fantástica, que é o... como é que é? Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key. Mas eu já não me lembro bem do filme, sei que na altura gostei muito. E há outro que é a Feito a Solange. Sim, é Acho que que é eu das realizações portuguesas. Não, o Giallo tem coisas... tem pérolas. No caso nós falamos do Ricardo Freda, que é uma espécie de... ele foi assistente do Freda e também está ligado ao Bava, não é? Portanto há aqui uma ligação. Esse não acaba por ser mais citado destes que nós estamos a falar. E há um outro do Bava que eu também gosto muito, que acho que é do mesmo ano deste, se não me engano, o Reazione a Catena, que para mim já é um bocado... O Giallo já está por acaso, a ironizar, já está sim. quase... Depois da original, já fez Feiras 13. Exatamente, era isso que eu ia dizer, já faz mais a transição para filmes mais recentes. Sim, a mesma câmara, tem uma coisa sexta-feira isso. Isso eu acho muito interessante. Que é mais quase comédia negra do que... Apesar de ser muito diferente, eu acho o Bay of Blood, não é? É muito diferente de alguns diálogos, sobretudo os diálogos mais compostos, não é? Com mais trabalho na cena, lá está o zoom, já começa a ser... Há uma velocidade na realização, assim, às vezes um bocado, de um ponto de vista, assim, um bocado demais, não é? Um bocado assim. Mas sim, há um... Quer dizer, é um bocado aquela do traço, não é? Uma pessoa quando se está a passar um argento, nós conseguimos ver com, sei lá, 3 ou 4 cenas e a forma como está filmado e por aí fora, que é o argento, não é? O Fulci, eu identifico mais a assinatura na câmara, não é? A forma como ele filma.
E o BAF é mais a questão da mise-en-scène e da composição, que eu acho que é de facto forte, parece. Mas não falámos do título, não é? Que é muito irónico. Uma pessoa depois de ver o filme é revelador, não é? Fica. Também é o filme, um filme com pele de. No caso, é o pele de serpente, ou pele de lagarto, ou comum, não é? A própria pele. E eu li alguns que não. Uma curiosidade, não sei se é verdade ou não, mas estas coisas na internet nunca se sabe exatamente, que é esta coisa de que o Fulci não queria dar este nome, queria dar um outro nome, e o produtor fez força para que houvesse um animal no título, por causa da trilogia dos animais do Argento. Teve muito sucesso na altura. E muitos diálogos depois fizeram esses títulos meio delirantes. Não tem nada a ver com o filme. Não tem nada a ver com o filme. As bonecas não sei o quê. As borboletas, a farfala com exato. Mais uma pergunta. Há pouco já que falaram do Bay of Blood. O que é que você achou do final do Bay of Blood? Acho ótimo, acho fantástico. Acho que é dos meus finais pelo menos deste género assim de diálogos. Acho que é fantástico. É por isso que realmente eu digo que aquilo já era um bocado irrisão, não é? Em relação ao que seria o diálogo canónico. Mas é divertido. Eu lembro-me desta questão da relação ainda com o argumento, que esta ideia de que o diálogo produz sempre mais ou menos o mesmo tipo de histórias para depois poder ter um espaço de abertura para poder experimentar noutros lados, e na relação que hoje em dia já não tanto, mas sobretudo nos anos 90, 80, com o slasher, que também produziu essa, mas que caiu nessa referência meta, não é? E no diálogo não houve esse início, meio e fim, não houve. Sim. Embora tu estivesse a falar do lado mais irónico, não é? Mas é uma coisa muito suave. Sim. Não há propriamente diálogos. Também estamos a falar dos últimos mestres do cinema italiano. Sim. É um bocado aquilo, não é? Desde os anos 90, estamos a falar, o Lúcio Fulci morre nos anos 90, metade dos anos 90, 96. Quer dizer, pronto, o Argento ainda está vivo, mas aquilo que tem feito, enfim, muito interessante. E pronto, e depois não. Mas o Fulci, por acaso, quando falaste da questão desse lado meta, tem uma. Não é que seja um bom filme, mas é um filme muito bem conseguido, não é? E também devido à precariedade dos meios, naquela coisa de low budget, que é dos últimos dele, não sei se é o penúltimo, que é o Cat in the Brain, ou Night Concert, não sei, também tem vários títulos, em que ele faz dele próprio, é um realizador que está a atormentar pelas visões dos filmes. Porque ele também entrava em alguns filmes, ele exato, essa vez de ator. É o principal. E depois dá a ideia que ele pode ser o serial killer. É uma espécie de diálogo, mas que ele depois de perguntar porque é que ele tinha feito esse filme passado 2 ou 3 anos, ele disse, para o Wes Craven copiar. Ele também às vezes conhece. Há um diálogo, já para desculpa lá, há outro diálogo do Fulci, que é já feito nos anos 80, com o Charles Bronson, se não me engano. Com o Charles Bronson? É aquele estripador de Nova York. Não. Mas isso é o que falaste do o New York Reaper. Não tem o Charles Bronson. Não tem. Não, mas também é bastante bom esse, porque isso faz um bocado a transição entre o diálogo e os. É, faz a americana internacional dele, também com o sim, mas tem um nível de brutalidade realmente que vem daqueles filmes. É feito nos Estados Unidos, não é? Sim, é feito nos Estados Unidos. Nova York completamente sólido. Isso é mesmo. Mas eu também é meio psicanalítico, tem lá uma ligação também com a mãe, e com a criança e com o trauma do pato. Não sei se a questão do pato assim, volta no. De facto, há uma coisa com patos, não é? Agora estou a pensar, Don't Torture the Duckling. Não, há muitos animais no cinema dele, muita utilização da. Sim, mas o pato, pelo menos em 2 filmes, é absolutamente evidente. Mas não sei porquê. Mas sim, temos um ganso, patos. Porque não? Estudos ornitológicos. Eu acho que ele, quando parece que descobriu a violência, né, quando forma da. A sua maturidade, exato, descobriu a violência. Depois parece que transportou esse lado para os outros filmes mesmo que ele faz e que não são de terror. Ele faz uns quantos que não são de terror, lembro de um que é o Contraband, né?
que é dos tipos napolitanos, um thriller de crime. Sim. Uma coisa também de um sadismo, perversão atroz, uma coisa que é mais, que é levado ao extremo, não é? Parece que ele está a fazer um filme de gangsters, mas está num plano todo, um filme de terror daqueles. Mas tenho de dizer isto porque também não é propriamente uma coisa ultra crua, não estamos a falar propriamente do estamos a falar do Wes Craven, não é o Last House on the Left ou Hills Have Eyes, há um lado aprimorado, ou seja, há uma certa, como é dizer, há uma certa, não diria elegância, mas há um certo aprimoramento, há uma contextualização, não é? Também há uma certa mestria, é isso que quer dizer, se é por ser italiano, mas de uma certa maneira, uma certa um refinamento qualquer no seu sadismo, na maneira de pôr em cena o seu sadismo, de partilhar o seu sadismo e ensinar o sadismo. Exato. Bem, eu acho que sendo assim. Agora, como é que acha que está o diálogo hoje em dia? Eu pergunto isso porque há poucos anos vi uma espécie de diálogo no Mato X, que era uma homenagem aos diálogos. Pois houve. Eu estava a lembrar do título disso. Como é que se chamava? Lembras do título? Houve uma tentativa de recuperação que foi o Cisne Negro, que foi uma tentativa mais mainstream de recuperação de uma certa ambiência argento. Tem pássaros, mas não tem. Mas na altura foi muito associado. Sim, eu lembrava desse. Eu por acaso lembro desse filme. Não estou a lembrar do nome. Depois não me recordo o nome. No ano passado que era uma espécie de homenagem ao Tchau, não era daquilo. Eu acho que esse é está a falar. Não, mas que era eu lembro, já não me recordo da história. Não, era uma homenagem no sentido que era praticamente do início ao fim, era esta montagem muito acelerada do início ao fim. Mas hoje em dia só resulta em parar. Não, o que eu estou a dizer. Mas eu acho que não era não era interessante ver. Só não era propriamente. Paródia no sentido já era, imitativo. sim, era no sentido imitativo, claramente. Se calhar nesse sentido, se calhar o Black Swan, nesse sentido. Sim, nesse sentido, se calhar é mais fiel ao espírito da coisa. Sim, eu acho que gostava do cinema italiano. Por isso é que eu estou a dizer, até não sei se está para marcar um bocadinho, como uma espécie de último rado do cinema italiano, este cinema brutal do Fulci. Não estou a ver o que é que aconteceu depois do cinema italiano. Estava a lembrar que eu vi isto em relação à questão da liberdade, não é? Mas eu só falo de terror, estou a falar do cinema italiano. A liberdade do Fulci que deu asas aos filmes, que chegam até nós com uma certa... Nós claramente, espectadores hoje, o que fazemos é pomos de um lado aquilo que sabemos, ok, isto é datado, mas há coisas, sobretudo técnicas, que estão lá e não são datadas, ou seja, que são de experimentação, não é? Essa questão da liberdade é muito importante, mas teve um preço, não é? Esta coisa dele, certa falta de reconhecimento em relação, se calhar, ao Argento, ou mesmo em relação ao Babo, se está ali a hierarquia, e isso é muito engraçado ver como se calhar o preço da liberdade foi o esquecimento na época, não é? Como, por exemplo, se nós fizermos uma comparação um pouco inusitada, que é incomparável, mas que é esta ideia dos cineastas clássicos que tiveram o ónus, não é, de ter menor liberdade no sistema de produção, não é? E que foram valorizados por outra via, não é? Enfim. Muito bem, eu agradeço o vosso tempo aqui a ouvir-nos e pronto, este é o filme falado especial do Guilherme Cossul e sigam o nosso site, na Paula de Bolos. Quero agradecer ao Faz, claro, obviamente, e à Cossul, e ao White Noise, e à Germinal, e a este que vai tocar uma música. Eu não vou ter de montar. E pronto, obrigado.